Pessoal, então continuando a explicação sobre essa importação de dados para o SPSS, eu baixei os dados via arquivo, né? Arquivo abrir dados, ou eu posso simplesmente clicar na pasta aqui, abrir documentos de dados e fazer esse tipo de procura de dados, tá? A visualização de dados é a parte onde as informações dos dados vão aparecer, sejam numéricos ou não. Como eu disse para vocês, a gente pode corrigir os dados, não tem problema algum, e a gente pode fazer esse tipo de correção. Como a gente viu nas aulas, é legal vocês verem que cada dado que a gente coleta de um elemento ou de um caso. E o SPSS numerifica para a gente ou identifica para a gente. Então, por exemplo, olha, aqui na primeira, após o nome das variáveis, a gente tem a linha 1. Logo à sua esquerda, nós temos o número 1. Então, no número 1 eu estou dizendo que a matrícula é 102.820, o gênero é masculino e tem idade 22. Então, cada número do lado vai ser importante para ser utilizado, por quê? Porque eles vão identificar nossos casos. Quando a gente fizer, por exemplo, algum teste de outliers, boxplot, por exemplo, se aparecer alguma informação que eu tenho algum outlier, vai aparecer lá um asterisco no SPSS e o número. Esse número vai identificar qual que é o meu caso, que é um possível outlier. E aonde eu acho esse número? Nessa identificação da primeira coluna à esquerda, que é o meu número do elemento ou caso, tá? Então isso é bem importante para vocês. O que eu quero mostrar agora para vocês é a aba visualização da variável, para vocês terem uma ideia do que ela significa. Então vamos lá comigo o seguinte. Aqui são as características dos dados. Nós temos então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variáveis. Cada variável tem um nome, por exemplo, a variável 1 tem o nome matrícula, a variável 4 tem o nome peso. Então esses nomes é o que vão aparecer se, por exemplo, eu fizer uma tabela, se eu, por exemplo, fizer um gráfico, tudo aquilo que eu fizer no SPSS vai aparecer com esse nome, tá? Eu posso, por exemplo, mudar o nome que aparece na planilha ou no gráfico ou na tabela. Igual, por exemplo, olha, eu tenho aqui, vamos só modificar, que eu tenho aqui, que a primeira variável está escrito matrícula. Aí a gente coloca assim, matrícula dos alunos de ADM e CCO. Qualquer teste que eu fizer agora, vai aparecer esse nome, matrícula dos alunos de ADM e CCO. Vou colocar aqui só para vocês verem, por exemplo, aqui ó. Vou pegar esse nome e vou colocar aqui para vocês. Aí vocês verão que na aba saída, que é onde aparecem os nossos resultados, olha como que apareceu o nome aqui. Matrícula dos alunos de ADM e CCO. Porque é o nome que eu dei aqui para a minha característica dos dados na visualização de variável, na visualização de variável. Mas pode ser que esse nome seja muito grande, então eu posso usar uma coluna alternativa de simplificar os nomes. Nós temos uma coluna aqui na visualização de variável chamada rótulo. Então, por exemplo, eu posso falar o seguinte, ao invés de aparecer matrículas de alunos de ADM e CCO, eu quero rotular os dados nas tabelas ou nos gráficos da SPSS que apareça simplesmente matrícula. Olha aqui para vocês visualizarem, eu vou fazer a mesma operacionalização anterior, e aí vocês vão ver que vai mudar, ó. Na saída, ao invés de aparecer matrícula dos alunos de ADM e CCO, que foi anteriormente, agora com um rótulo novo aparece matrícula. Então a coluna matrícula eu posso de alguma maneira simplificar o nome da variável para que ela apareça mais simplesmente, abreviada ou simplificada nas tabelas e nos gráficos, tá? Aqui para vocês conhecerem duas colunas, a gente tem aqui a coluna largura. A coluna largura é a quantidade ou tamanho relacionado ao aspecto de caracteres ou de números, ou da próprio aspecto que a gente envolve o tamanho da largura da coluna. Então aqui ela vai se adaptar ou à quantidade de caracteres ou à quantidade de números, e aí ela vai ficar maior ou menor. Aí a coluna eu posso de alguma maneira modificar o tamanho dela também aqui na coluna colunas, que aí eu posso aumentar e a coluna fica maior ou menor, então a largura e coluna ambas estão adaptadas tanto ao tamanho do dado quanto ao tamanho da coluna, beleza? E decimais é que eu posso colocar decimais ou não nas minhas variáveis, nos meus números. Então, por exemplo, olhem aqui, nós temos aqui a variável CRA, certo? Ela tem uma decimal aqui nessa primeira forma que a gente está evidenciando. Eu posso no CRA aqui na decimal colocar 3 casas decimais. Aí vocês vão ver aqui que aumentou, né? Então tinha uma e foram para 3 casas decimais. Então é só uma questão mesmo de formatação, certo? Uma outra questão que vale a pena vocês entenderem também é essa coluna valores, pessoal. O que é essa coluna valores? Olhem comigo o seguinte aqui. Nós temos uma coluna aqui que é faz estágio ou trabalha. Aí os alunos responderam S ou N, tá?
Faz estágio ou trabalha S ou N? Ele respondeu, olha que interessante, ó, eu aumentei a coluna estágio, olha o tamanho que foi o valor da coluna, foi para 24, ela estava em 12, foi para 24, por quê? Porque eu alarguei essa largura dela, tá? E aqui, S ou N, pode ser que eu não entenda o que seja S ou N, porque pode ter vários significados. Então eu posso, de alguma maneira, codificar no SPSS para mostrar o seguinte, ó, S significa isso e N significa isso. Para isso eu uso a coluna valores. Então como que funciona? Eu vou aqui na linha 8, faz estágio ou não. Eu vou clicar no cantinho direito, que aí vai aparecer para mim um quadradinho com 3 pontos. Nesse quadradinho vai aparecer, quando eu clicar nele, uma aba de resposta ou uma caixa de seleção escrito rótulos de valor. Aí o que é o valor? O valor é o que aparece no dado. Para a gente é S ou N. Então, por exemplo, o meu valor S significa o rótulo sim. Então eu vou escrever valor S, rótulo sim e incluir. O meu valor N significa rótulo não, então vou escrever N, rótulo não e vou incluir. Quando eu der o OK, vocês verão que o meu dado, praticamente, ele vai mudar ou não na coluna faz estágio ou trabalho S ou N. Se eu tiver aqui S ou N, vocês vão ver que manteve o que eu tinha anteriormente. Mas se vocês vão procurar logo no painel acima do SPSS, um quadradinho com escrito 1, com uma setinha para frente e para cima, e com outro quadradinho escrito A. Quando vocês clicam nele, que ele é chamado de rótulos de valor, vocês vão ver que muda. Ó, então aqui, ao invés de aparecer S ou N, na coluna faz estágio ou trabalho, vai aparecer sim ou não. Então, eu, de alguma maneira, eu facilito o entendimento por meio da coluna valores que eu tenho aqui, beleza? Aí, mais uma outra coisa que a gente viu em sala é a questão do tipo do dado. O tipo do dado é o seguinte, qual é o tipo do dado que está sendo inserido, né? Então, se eu perguntasse para vocês, na variável gênero, qual é o tipo de dado? Né? É um tipo de dado qualitativo ou quantitativo? Né? Então, aqui está como qualitativo, que são somente letras. Então, o SPSS tem que mostrar isso para a gente identificar, porque se eu não fizer essa identificação correta, eu terei problemas para os tetos quantitativos. Então, quais são os tipos de dados que o SPSS reconhece? Então, vocês vão na linha da coluna tipo, cliquem no quadradinho à direita e vai aparecer os tipos que a gente reconhece. Então, o SPSS reconhece numérico, tipo de variável de vírgula, se eles estão separados por vírgula, tipo de variável por ponto, se estão separados por ponto. Notação científica, no caso do neperiano, E-00, E mais 00, então esse é um tipo de notação. Data, tá, pessoal? Os dados podem ser datados. Aí aqui do lado, quando vocês escolhem data, vocês verão qual tipo de data que vocês podem escolher. O SPSS tem várias opções. Dólar, se a moeda está em dólar, mesma coisa, eu posso escolher em várias opções a questão da moeda do dólar. Moeda customizada é um tipo de moeda sem definição se é dólar ou não, moeda qualquer, e aqui me mostra uma forma de escrita de separar por vírgulas do SPSS. Sequência de caracteres, aqui nos identifica a sequência de caracteres são letras, sequência de letras, então lá no gênero é uma sequência de caracteres, por exemplo. Então ali a gente trabalha com aquela perspectiva de letras. E número restrito com inteiros à esquerda é quando os zeros à esquerda nos importam. Por exemplo, a gente pode ter um número 0001, mas o zero não importa para a gente, no SPSS ele vai reconhecer como 1. Mas, por exemplo, se a gente pegar uma conta bancária com vários zeros à esquerda e que o zero importa, a gente escolhe esse número restrito e a gente vai manter os zeros à esquerda, tá? Então aqui de alguma maneira a gente vai ter esse tipo de escolha. Normalmente o SPSS escolhe ou automaticamente adapta o tipo ao nosso dado, mas caso houver problema a gente tem que fazer a correção, tá? Então só para a gente fazer um exercício, matrícula de aluno, ele é numérico, no SPSS está ok. Gênero, como está trabalhando com letra, é sequência de caracteres, ok. Idade é numérico, peso é numérico, altura é numérico, estado de nascimento, aqui para a gente é também só letras, então é sequência de caracteres. CRA, numérico, faz estágio ou não, como é somente S ou N, sequência de caracteres. Horas de estudo, numérico. Curso, como é CCO ou ADM, sequência de caracteres e renda estimada é numérico. Então aqui todo tipo de alguma maneira foi escolhido, beleza? E por fim, uma outra coluna que vale a pena explicar para vocês na visualização da variável é a medida, que aqui a gente vai colocar qual é a escala de mensuração ou o nível de mensuração, né, das variáveis que a gente está trabalhando. Nós vimos em sala que existem 4 possíveis escalas. Nominal, que envolve somente nomes, categorias, atributos. Ordinal, que trabalha com o ordenamento e os valores de separação não importam entre si.
e a escalar, que envolve a intervalar ou índice em razão, que basicamente são índices numéricos, que a diferença entre valores é importante para a gente. Então, normalmente, a SPSS também puxa automaticamente o tipo de escala, mas vale a pena a gente verificar. São 3 escalas ou medidas que a SPSS trabalha: escala, ordinal e nominal. Nominal é a nome, ordinal é a ordenação, e escala envolve tanto intervalar como índice em razão, tá? Só um exercício aqui. A matrícula dos alunos, como envolve em números, é escala, está correto. Gênero, como envolve sequência de caracteres, é nominal, está correto. Idade, peso e altura, como envolve números, escala, está correto. Estado de nascimento, que envolve somente o nome de estados, nominal, está correto. Mesma coisa, CRA, que envolve números, escala, está correto. Faz estágio ou não, nominal está correto, porque SON é o nome. Aí vamos lá, hora de médias de estudo. Aqui o SPSS não identificou corretamente, por quê? Número de horas é 1, 2, 3 horas, ela não é nominal, ela tem a característica de número, então ela é escalar, a gente faz essa mudança. Curso, que somente o nome do curso é nominal, está correto, e escala renda estimada também está correto, porque de alguma maneira aqui envolve em números. Então é importante vocês conhecerem as medidas que a gente viu, porque a gente vai escolher a escala correta, tá? Feito todas essas escolhas, a gente vai ter corretamente aqui os dados caracterizados para visualização de dados e a gente vai conseguir analisar os dados. Essa parte de papel, depois eu explico para vocês, mas é algo que não tem tanta influência de como a gente vai utilizar. Então, nessa primeira aula que a gente viu do SPSS, esses são os vídeos que a gente tem para a explicação de vocês.